Estimado doutor Pablo Cornélio Comelli Leite, o nosso estimado conhecido doutor Pablo Leite, olha só, de Rio do Campo, Taió, da região grande, belíssima do Alto Vale do Itajaí, o nosso dentista, o nosso odontólogo, cirurgião. Obrigado por ter vindo no programa. Você já viu que a banda sempre dá dá um aparato inicial fantástico, né, estimado? Com certeza. Obrigado, Neri, pelo convite. Gostaria de agradecer a direção da RBA pelo convite, principalmente ao teu convite também. Né? Para mim é uma grande honra poder estar aqui participando, mostrar um pouco daquilo que eu tenho feito aqui no Alto Vale. A gente conversava um pouquinho antes de iniciarmos a gravação do programa, estimado, até a nossa diretora Elisiane, conhecida como Nani aqui, a esposa do Rubens, nosso diretor. Sim. E ela, coincidentemente, nas conversas dos bastidores, vamos dizer assim, né? Isso ocorre muito nas gravações de programas de televisão. Ela citou o nome do seu irmão, o irmão dela, que é também um odontólogo respeitadíssimo e que foi seu professor na Universidade Federal. Mundo pequeno, hein? É mesmo, mundo é pequeno, né? O professor Felipe, eu tenho assim, uma grande lembrança dele, porque na cadeira de dentística, da parte de reconstrução estética dentária, ele era um dos coordenadores. Quando eu estava, na época, era acadêmico ainda, né? Isso parece que foi ontem, né? Mas já se vai aí quase 15 anos. Quase 15 anos? Com esse rosto de menino, estimado. Garotão. Só o rosto, né? Mas a idade já está... Já estamos aí quase na quarta década. Quarta década, quase. Ô, estimado, eu estava olhando aqui, antes de nós entrarmos na saúde bucal, que é toda essa região, que é a área cirúrgica que você trabalha muito com os pacientes, seus clientes, enfim, as pessoas que precisam desse atendimento, que é tão importante para melhorar sua autoestima, seus problemas de articulações, de mordidas, não vou falar no programa. Mas eu estava olhando aqui, estimado, primeiro que eu recebi da sua secretária e fiquei lisonjeado, ao mesmo tempo assustado com o tamanho do currículo. Porque eu vi que tem muita coisa aqui. Você vai em muitos congressos, em muitas palestras, você dá muitos cursos, você participa de muita coisa no Brasil e no mundo afora. O Pablo, que é filho de Taió, Rio do Campo, vamos dizer assim, Newton Leite, seu pai, a Maria Comelli, sua mãe, e você buscou na odontologia o seu futuro profissional. Eu queria que você contasse um pouquinho dessas suas andanças no mundo do conhecimento, na área odontológica. Porque se nós olharmos todas as suas referências aqui e todo o seu currículo, nós vamos precisar de uns 3 programas só para falar do currículo, porque é grande e tem muita coisa que você vai ficar à vontade para a gente poder conversar no programa. Fique bem à vontade para você colocar. Nossa comunidade, muitos conhecem o Dr. Pablo Leite, uns escutaram, ouviram falar, mas muitos, doutor Pablo, tão jovem, tão menino, um grande cirurgião. Fique à vontade, estimado. Então, Neri, você de Rio do Campo foi para a Universidade Federal dos Campos. Passei na Universidade Federal em odontologia em 98. Entrei em 98-2, né, a segunda, porque é a forma de acesso à universidade. Primeira e segunda chamada, Primeiro e segundo período. Período, não chamada. Período. Então eram 90 vagas, 45 acessavam no primeiro semestre e segunda no segundo. E aí logo no começo da faculdade eu comecei a pensar, será que eu estou fazendo a faculdade certa? Isso me veio vários. Por quê? O que eu gostava era da anatomia, da biologia própria. Quando eu pensava assim, será que eu vou fazer uma faculdade, será que eu gosto de restaurar dente? Eu estou fazendo odonto, será que eu gosto de fazer prótese dentária? Isso me pesou várias vezes. Será que eu estou no caminho certo? Só que ao mesmo tempo ali nas cadeiras básicas da faculdade a gente tem lá anatomia, fisiologia, que são ciências básicas, que ensinam o fundamento de tudo, né? E ali eu comecei a ver que acho que eu tenho que partir para uma área mais biológica, mais a parte cirúrgica da odontologia. Ali no quarto, quinto período, quando a gente entrou na cadeira de cirurgia básica, aí eu comecei a me achar na faculdade. Aí te encontrasse. Aí eu pensei, é aqui.
É aqui. E eu confesso que eu não parei de pensar e não parei de pensar que eu não vou trancar a faculdade e vou tentar medicina. Não, mas me passou isso pela cabeça inúmeras vezes. Mas a área da saúde. Mas a área da saúde. Eu estava ali, mas eu... Aí, na quinta fase, eu comecei a ter contato, principalmente, eu vou mencionar aqui, é uma pessoa que eu considero, para mim, um pai hoje dentro da cirurgia e que eu tenho muito respeito, muita consideração, que é o professor José Nazareno Gil. Ele foi presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia, ele foi o último presidente, não o atual. Quer dizer, você tem ele como um papa? É isso. Na área? Exatamente, uma referência. Por quê? Uma referência. Foi quem primeiro pegou na minha mão para tirar um dente do siso, eu lá aprendendo. Né? E aí eu comecei a me achar ali dentro. Comecei a me achar. Lá na faculdade a gente tinha um estágio em cirurgia dentro do hospital universitário. Aí tinha-se uma prova, né, se passava nessa prova. Então, eu passei da prova do 5º período até o 9º, eu fui estagiário. Então, foram ali mais ou menos 2 anos e meio de estágio dentro do hospital universitário, na área de cirurgia. Na área de cirurgia. Cirurgia. Eu chegava para os professores, por exemplo, cadeira, odontologia social. Olha, professor, eu vou ser sincero para o senhor, eu não vou fazer odontologia social. Se eu vier aqui na aula do senhor, eu não vou prestar atenção. E eu meramente vou pegar, vou estudar para a prova, vou decorar depois. Mas, professor, a gente pode fazer o seguinte, eu faço um trabalho, eu não vou deixar de cumprir a obrigação com a disciplina do senhor, mas eu gostaria que no horário do senhor, como eu vou ter um estágio lá no hospital, eu pudesse frequentar o estágio. E o professor falou, tudo bem, você está sendo sincero, você não vai vir aqui incomodar a minha aula, você vai me entregar esse trabalho. Aí eu fazia os trabalhos. Aí você ia para o hospital? Eu ia para o hospital lá fazer esse estágio, porque esse estágio tinha 2 períodos, então eu comecei a frequentar os 2 períodos. Esse estágio o quê? Você acompanhava cirurgias com anestesia geral e acompanhava ambulatório na área de cirurgia bucomaxilofacial. Que é mais ou menos... Que é mais ou menos o quê? Perante o nosso conselho, né, aonde que atua o cirurgião bucomaxilofacial? Ele pode atuar dessa região... Levanta um pouquinho aí, isso. Da região do osso frontal, dessa região, até a região de um osso chamado ióide, que é um osso aqui da garganta. Ah, esse ossinho aqui. Um pouquinho para cima, isso, esse ossinho ali. Esse aqui. Então, o nosso código de ética, ele ampara que o cirurgião dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, pode atuar nessa região. Então, a gente tem amparo ético legal para fazer isso. Que é a sua especialidade. Que é a minha especialidade. Só a cirurgia que você faz é só aqui. Dessa daqui, região, aqui. Exatamente. A clínica é com foco na atuação secundária, então? Então, como eu faço exclusivamente cirurgia, não faço nenhuma outra área de odontologia. Não arranco o dente, não boto prótese, não faço obturação, não trato canal. Nada. 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 Nunca fiz. Tá? Saí da faculdade e fui fazer cirurgia. Hoje, a minha clínica 95% dos pacientes são indicados por outros colegas cirurgiões dentistas. Ah, você tem é um gancho fantástico, né? Porque a especialidade, são poucos que têm essa especialidade, então se os outros odontólogos, dentistas, vamos dizer assim, mais conhecidos como dentistas, os profissionais de odontologia, 95% eles mandam o paciente para você porque poucos fazem esse tipo de cirurgias? Na realidade, assim, poucos fazem, né? E há uma credibilidade que eu fui adquirindo ao longo desses quase 10 anos na região, onde eu recebia o paciente, fazia somente o que era indicado e o paciente retornava para o colega. Ah, essa é a parceria, então. Essa é a nossa parceria. Você recebe do Dr. Neri Conte. Você faz a cirurgia que o Dr. Neri Conte não faz. Você devolve o paciente para o Dr. Neri Conte, é isso? Exatamente. O Dr. Neri Conte me manda um receituário escrito especificamente, Dr. Pablo, gostaria que você fizesse tal tratamento. A gente faz o tratamento, executa, liga para o colega, recebi seu paciente, fiz o tratamento, deu tudo certo, o paciente está voltando para o seu consultório. Esse é o principal foco hoje da clínica. Isso é uma coisa muito ética, né? E de respeito, né? E é o que a odontologia hoje se baseia, em ética. Em ética, né? Em ética. E existe essa ética entre os profissionais? Existe. A gente cada vez mais fomentou isso, mesmo quando eu fui presidente da BO, da associação aqui, eu fomentei isso muito. E hoje eu tenho assim, a confiança, todo e qualquer profissional, de receber um paciente e realmente remandar ele de volta para o colega. Eu vi também que você, na nossa região e na região do Médio Vale, vamos dizer assim, que engloba também Blumenau, você faz parte do quadro clínico do Hospital Santa Catarina? Hoje eu já faço parte
do quadro clínico, tem existe um corpo odontológico lá, né? E eu faço parte do corpo clínico do Hospital Santa Catarina de Blumenau, já atuando na área da cirurgia da articulação temporomandibular, que nós vamos conversar depois, né? Principalmente na videocirurgia, que é uma cirurgia pouco invasiva e com muitos resultados, atuando na área da cirurgia ortognática e algumas outras intervenções, principalmente de trauma, que fazem necessárias nos pacientes que são internados lá no Hospital Santa Catarina. Tá. O trauma é a internação, mas o siso não deixa de ser uma coisa traumática quando começa a incomodar. E eu vejo aqui o dente de siso, o que é? E a gente sabe que fica nessa região e muitos têm problema, tem que tirar, é uma cirurgia delicada. Como é que funciona isso? Vamos contar aí para o nosso telespectador. Então, assim, o dente do siso, eu hoje leio por mês, a princípio, 5 a 6 revistas internacionais de referência na área da cirurgia bucomaxilofacial. Todo mês, no mínimo, cada revista tem um artigo falando sobre siso. Aí você pergunta, mas numa área de cirurgia bucomaxilofacial, falar de cirurgias grandes, reconstrutivas, ainda se fala em dente de siso? Se fala muito. Por quê? O dente do siso, ele é a cirurgia mais frequente no consultório de cirurgião bucomaxilofacial em qualquer lugar do mundo. Do mundo? Do mundo. É corriqueiro? É a cirurgia mais comum. Por quê? Quase todo mundo tem dente do siso. No passado não se falava em dente do siso, certo? Muito pouco. O que é o siso? O siso é o último dente da arcada. Lá atrás. Lá dá atrás. para mostrar aí? Dá para representar Olha aqui ó, nesse dá para nosso mostrar? modelinho. Ó. Tá, levanta um pouquinho mais aí, ó. Dá para pegar lá, estimado, onde é que tá ali, ó? Consegue pegar onde é que tá esse famoso siso aí que nós leigos não sabemos? É o último dente a se desenvolver, ó. É o último dente da arcada. Mas ó. ele dá embaixo e em cima. São 4 dentes do siso. São 4 dentes do siso. A grande maioria das pessoas, a grande maioria possui 4 dentes do siso. Algumas possuem só os 2 inferiores, algumas já possuem só num lado, algumas, ao invés de ter 4 dentes do siso, tem mais 2 dentes atrás, que a gente chama de dentes extranumerários, que se desenvolvem ainda, tá? Então, o dente do siso, ele apresenta uma grande variabilidade. E por que ele incomoda? E que daí tem que ir para a cirurgia? E que daí tem que pegar um profissional com várias aptidões, habilidades, enfim, com muita experiência, enfim... Muitas vezes, né, uma das grandes discussões, principalmente no Congresso Americano de Cirurgia do ano passado, né, e tinha-se lá uma sessão só sobre isso, por que remover um dente do siso que não incomoda? Né? Doutor, eu tenho meu dente do siso, hoje eu tenho 26 anos e começou a incomodar só agora. Certo, então você está com ele com 26 anos, ele já está com a raiz toda formada, geralmente é o dente que tem a maior raiz no arco, é o dente com a maior raiz, localizado principalmente os inferiores na região com o osso mais duro, mais cortical, mais difícil de expandir. E geralmente, quando ele forma toda a raiz, ele fica próximo de um nervo que a gente chama de nervo dentário inferior, um nervo que passa por dentro da mandíbula, que dá sensibilidade para o lábio. Então, se você deixar o dente do siso chegar nessa situação, a cirurgia de remoção dele carrega uma enormidade de riscos, aumenta a dificuldade cirúrgica, quanto mais tempo de cirurgia, maior a chance de infecção. Por exemplo, uma das complicações que pode acontecer numa cirurgia de remoção do siso é o quê? Uma fratura de mandíbula. Fácil de acontecer? Pode acontecer, pode. Não é que é fácil, pode. Pode. Mas quem sabe que pode, se previne na hora de fazer. Quem sabe que pode acontecer, sabe tratar. E se acontece na tua mão, tudo bem. Olha, paciente, você sabia que existia um risco, aconteceu, nós vamos conduzir, vamos resolver o problema. Porque cirurgia é risco. É risco, evidente. Menor ou maior, existe um risco. Então, o dente do siso, quando tratado e removido com 16 a 18 anos, que é a idade ideal de remover, as raízes ainda não estão completamente formadas. A história é mais fácil de fazer e menos traumática, é isso? Menos traumático, porque a cicatrização gengival, uma pessoa de 16, 18 anos, parece ser pouco tempo, mas existe uma diferença de uma pessoa com 26 a 28. Antigamente, imagino que todos os dentistas, os odontólogos, faziam uma clínica geral. Então também tiravam o dente de siso. Esses riscos dessa habilidade, porque falam, mas tem aquele nervinho que tem que cuidar, não vai ficar com a boca torta, deu um probleminha aqui, para nós encerrar esse primeiro bloco. Existe esse risco? Tem que ter uma habilidade nas mãos diferenciada? E de conhecimento? Depende da posição do siso. Existem sisos com mais facilidade de remoção. Existem sisos um pouco mais de dificuldade.
Hoje, a maioria dos sisos que eu tiro, 80% são sisos com grau de dificuldade média e elevada. Inclusive, alguns exigem ambiente hospitalar. Que não dá para fazer no consultório. Não dá para fazer no consultório. Por quê? Muitas vezes o siso pode formar o que ao redor dele? Um cisto, pode formar um tumor. Tá? Esse siso ele pode ser deslocado pelo tumor para a região da órbita, que é essa região embaixo do olho. Ó. Mostra ali, levanta ali. Isso. Pode ser deslocado o siso para cá. Eu tô lhe falando em riscos pequenos, Sim, mas que existem. Mas que existe. Tá. Aí, uma das últimas pesquisas da Associação Americana de Cirurgiões Bucomaxilofaciais procurou saber se 100% das indicações de siso de remoção estavam corretas. Eles chegaram a concluir que 85% dos sisos indicados para remoção estavam corretamente indicados à remoção. Os outros 15% não tinham indicação correta. Por quê? Esses 15% eram os sisos que estavam lá na boca, a pessoa conseguia limpar esse dente, higienizar, e ele não tinha nenhum sinal de doença ao redor dele. Então esse siso não estaria indicado a sua remoção, mas 85% dos sisos... Ele aqui nessa imagem ele fica mais preciso para ver, né? Com certeza, bem ilustrativo, ó. Geralmente assim na posição. Fica bem ilustrativo, né? Estimado, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, e nós temos que dar andamento, e depois nós vamos falar da articulação temporomandibular. Depois da nossa Banda Chapéu Preto.